Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Trindade, eu sou coordenador de desenvolvimento no Senac São Paulo e fazendo a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, de estatura mediana, uso barba, tenho cabelo curto, estou usando uma camisa de manga curta azul e uma calça verde. E agora a gente vai discutir um pouco sobre gamificação e experiências. Jogos, interfaces e o design do futuro. Essa é a Sala Senac, no BDA, o Prêmio Brasileiro de Design 2024. E para contextualizar um pouco sobre essa temática, eu convido a Beatriz Blanco, que é coordenadora dos cursos de produção multimídia e jogos digitais no Senac São Paulo, doutoranda em Ciências da Comunicação na Unicinos e mestre em Artes Visuais pela Unicamp. É pesquisadora no Cult Pop, trabalha com cultura gamer e discursos ativistas de gênero e sexualidade, com ênfase no feminismo. Bia, fica à vontade. Olá, boa tarde. Fazendo a minha audiodescrição, então eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelo cacheado e com uma franja na altura dos ombros, cabelo verde, turquesa, azul turquesa e roxo. E hoje estou de vestido e sapatos pretos. E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de pesquisa e algumas reflexões que isso tem trazido sobre a questão da gamificação e do design de experiência no design contemporâneo. Então, como o Thiago, gentilmente, aqui já adiantou o meu currículo, eu tenho trabalhado muito com a intersecção entre design, questões sociais e comunidades, né, com foco na comunidade gamer, principalmente da presença feminina na comunidade gamer. E é interessante a gente observar que, nos últimos anos, a demanda por gamificação, por experiências que usem a linguagem do game design, ela cresce justamente com a discussão da comunidade nesse contexto, né? Então, da inserção não só da comunidade feminina, né, mas também de outros grupos de minorias dentro da comunidade gamer. E por que o design de experiência começa a ter tanta centralidade, aí, vamos dizer, numa crescente a partir dos anos de 2005, principalmente a partir de 2010, né? A gente está hoje num mundo com muito mais mediações. Muito do que a gente faz hoje é mediado por tecnologia. Então, a gente fala muito da presença de mídias sociais, mas não só, né? Até a presença de tecnologias no cotidiano tem ido além disso. E com um mundo em que as mediações elas ganham importância, o design de experiência também, ele começa a sair um pouco das discussões que aconteciam só entre designers. A gente sempre falou de design de experiência, mas era uma coisa que estava muito no âmbito das pessoas que exercem a profissão de designer. E hoje o design de experiência ele é uma realidade na vida das pessoas, porque a gente sente a presença dessas mediações com muito mais intensidade. E aí a gamificação ela vem responder essa demanda, né? O que é a gamificação, já adiantando a definição. A gamificação nada mais é do que a apropriação do game design para coisas que não são jogos, né? Então, o game design é uma modalidade de design de experiência, ele é um tipo de design pensado para experiências de jogos, né? E eu já vou dar a definição de jogo aqui. E pensar game design é justamente pensar a experiência do ponto de vista lúdico, né? Eu gosto muito de uma definição de game design que é da Anna Antropy, que é uma game designer estadunidense, que trabalha muito com a questão de game design e comunidades, em que ela define jogo dessa maneira super curtinha. Ela diz que jogos são experiências determinadas por regras. Entendendo essa frase, a gente consegue entender o que é game design. O que é game design? É você pensar em regras que vão proporcionar experiências específicas. Então, um exercício que eu gosto de fazer com os meus alunos de game design é dizer para eles como que você traduz a experiência de pegar o trem da CPTM às 18 horas lotado num jogo. Você vai criar um sistema de regras que tenta traduzir aquela experiência. Pode ser, por exemplo, um jogo em que tem vários personagens tentando sair por um corredor apertado e uma pessoa tentando entrar, né, que pode ser aquela experiência de você tentar entrar no trem lotado. Pode ser a experiência de ter que tentar se deslocar de um ponto para o outro e passar por uma multidão, ou de atrasos, né? Desde que você saiba traduzir uma experiência num sistema de regras, você sabe fazer um jogo. E o
que é interessante nisso quando a gente pensa em potência de design, né? O game design, então, embora a gamificação seja usada muito para fins de produtividade, né, como que eu torno atividades mais produtivas ou atividades que não são tão prazerosas, mais prazerosas, o game design, na verdade, ele é uma potência estética. Se você consegue traduzir uma experiência por regras, você pode fazer jogos que falam sobre qualquer coisa. Eu trouxe aqui um exemplo de um jogo que eu gosto muito, que é o Unpacking. Deixa eu sair aqui da frente. Esse aqui. Ele é um jogo em que, basicamente, você tem que tirar coisas de uma caixa de mudança e montar num espaço limitado, né? Ele é um jogo de puzzle espacial. Só que ele vai contando toda a história da vida da protagonista por meio dessa mecânica, né? Conforme você vai desmontando as coisas de uma pessoa e colocando em espaços, você vai vendo elementos da vida dela, das casas onde ela passou. Então, a gente tem, num sistema de regras muito simples, que é traduzir a experiência de se mudar. Num sistema de regras, você tem uma experiência estética que é muito interessante, uma experiência narrativa também, que fala muito, né, de uma forma muito sintética. E aí o grande problema, né, já indo para uma crítica de como a gamificação muitas vezes é usada hoje, é quando a gente pega toda essa potência do game design e a gente reduz ela a uma questão dos fins antes, dos meios antes dos fins, né? O que acontece, por exemplo? Ser produtivo não é uma meta do game design por si só, né? O game design ele existe para melhorar experiências, para trazer experiências significativas e mais engajantes. Quando a gente transforma a repetição do ato na própria experiência de jogar, a gente esvazia um pouco o sentido do jogo. E isso acaba, inclusive, numa dissolução de fronteiras éticas. Então, uma questão, por exemplo, do uso da gamificação, que tem sido mais entendida como um problema e criticada mais hoje, é quando você pega e reduz a gamificação a dar prêmios para as pessoas por fazerem determinadas tarefas, né? Dentro da potência estética do game design, isso é muito pouco. E também tem uma diluição, né, que a gente pode pensar hoje, que é você tentar transformar, embora o game design te dê a possibilidade de traduzir qualquer experiência num sistema de regras e você fazer um jogo que fala sobre qualquer coisa, é um problema quando a gente tenta reduzir toda a atividade de jogo e a gente deixa o espaço para a ludicidade com muita cara de trabalho também, né? A gamificação ela é uma ferramenta interessante para ser usada por empresas, mas ela também não pode. A gente não tem que entender que jogo é jogo, gamificação é gamificação e eles são coisas diferentes. Então, né? Trazendo por um exemplo, hoje a gente tem também uma crítica dentro do design de como muitas vezes a gente aplicar um pensamento sistêmico, que é esse pensamento do game design, traduzir as coisas em sistemas. Ao design, ele pode arriscar uma perda de nuance. O maior exemplo disso são as dinâmicas de engajamento das redes sociais, né? Como que eu determino qual conteúdo que merece ser mais visível? Nas redes sociais, a gente determina isso hoje, os algoritmos, por engajamento. O que tem mais like merece ser mais visto, o que tem mais comentário merece ser mais visto. Isso virou um problema por engajar, por exemplo, muitos discursos de ódio, nesse sentido de que nem sempre a métrica da visibilidade ou do engajamento ou da produtividade é uma métrica esteticamente ou eticamente interessante. E eu gosto muito de um livro recente do Miguel Scart, que vai fazer uma crítica à gamificação também. É um livro dele que chama Playing Software, em que ele diz isso, né, que os sistemas, se a gente tenta reduzir qualquer experiência humana a um sistema sem levar em conta contexto e nuance, a gente começa a também tirar as janelas de identificação das coisas. E a gente começa a entrar numa gamificação, numa atividade lúdica que ela é meio sem propósito. Sabe quando você vê seu amigo fazendo a tarefa do dia do Duolingo, no meio de uma situação social, só para não perder? Né? Aquilo, às vezes ele está perdendo uma interação significativa só em nome de fazer uma repetição da tarefa. E a gamificação precisa pensar além disso. Então, né, reduzir o repertório estético e lúdico do game design a badges, né, é um problema, mas acho que aqui na conversa isso vai aparecer um pouco mais. Então, como que a gente pode pensar experiências significativas de gamificação? Hoje, eu sinto que o design precisa pensar muito a comunidade no centro, né? A gente está tendo uma experiência de rede social, por exemplo, hoje, sendo muito bem sucedida, que é o Blue Sky. Não sei quem me fez a migração para o Blue Sky, mas o Blue Sky é uma rede social pensada para dar poder total à comunidade. Então, ela não tem curadoria algorítmica, né? A curadoria é cronológica.
e as pessoas têm total poder de moderação sobre o conteúdo que elas colocam lá. Elas conseguem ocultar comentários, elas conseguem desvincular o conteúdo delas de repostagens que elas acham que são nocivas, e isso está criando uma comunidade muito ativa e experiências de gamificação dentro da plataforma feitas pela própria comunidade. Então, fazer um design que pensa no social é trazer, além da figura desse usuário único, da persona que a gente está acostumado a trabalhar para o centro, as comunidades também. E os jogos, eles são ferramentas muito poderosas de relacionamento, não só de produtividade. Então, experiências de gamificação bem-sucedidas, no geral, elas tentam pensar as relações entre as pessoas, entre as comunidades onde elas estão inseridas. E é sempre importante a gente pensar em contexto e, como eu estava falando também aqui, em comunidade. E a gamificação, ela pode ser pensada como uma experiência de coletividade. Para encerrar aqui a minha fala, esse é um exemplo de um aplicativo desenvolvido por alunos, que foi o 3º colocado do Empreenda ano passado, foi dentro de um projeto do curso de produção multimídia, em que eles pensaram um aplicativo de produtividade para pessoas que têm TDAH. Então, ele tinha esse foco de produtividade clássico da gamificação, mas ele era orientado à comunidade. A ideia é que você compartilhasse as suas tarefas com uma comunidade de amigos e essas pessoas juntas te dessem incentivo para que você concluísse, ou então que ajudassem a discutir as suas metas. Então, ele é muito mais pensado como uma ferramenta de conexão entre as pessoas do que uma ferramenta que só vai te dar um prêmio ali, uma badgezinha por você ter concluído uma tarefa. Inclusive, como um espaço de debate coletivo, de como você se organizar. Foi uma experiência bem interessante nesse sentido, e eu sinto que boas aplicações de gamificação hoje têm ido para esse caminho. E é isso, gente. Obrigada. Olha, pessoal, eu queria deixar claro aqui a minha admiração pela Bia. Cada interação que eu tenho com ela, assim, para a gente desenvolver curso e tudo mais, é uma aula, e eu brinco que a gente precisa meio que de uma tecla SAP da Bia, às vezes, para entender tudo que ela está trazendo, assim. Sem contar que mulher, nerd, gamer, coordenadora de curso, doutoranda, mestra, toda vez ela me ensina muita coisa. Enfim, obrigado, Bia. Eu que agradeço. Para dar continuidade, então, à nossa conversa, trazendo um contraponto, eu convido o João Toledo, que também é professor no Centro Universitário Senac, atuando em projetos de UX, design de interação e técnicas de impressão. Ele é mestre pelo Mackenzie, especialista em criação visual e multimídia e designer no estúdio Estação Q. É isso? Também é membro do coletivo BG Birô, focado em jogos de tabuleiro. Bem-vindo! Muito obrigado. Na audiodescrição, eu sou o João, tenho 1,80 m, cabelo comprido, amarrado aqui atrás, estou com óculos na cabeça, uma camisa bege e uma calça jeans escura. Certo? Vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho de design do que eu faço. Trabalhando com game, com identidade visual, com serviço, com branding, com editorial, com ilustração, com HQ, sites, aplicativos, UX, UI, e-books. Acho que dá para ver que o design é uma área bem ampla, e dá para a gente ter diversas especialidades aqui. Eu juntei com mais outros 2 professores, que são designers também, e a gente montou um estúdio criativo, que é esse daqui. É meio bagunçado, mas nem por isso deixa de ser organizado. A gente tinha essa sala aqui lá na Vila Madalena, a gente teve que sair na pandemia, mas continuamos a fazer design. A gente ficou lá de 2016 a 2020, e hoje em dia a gente está meio que online, mas continuamos nesse trabalho aqui de fazer design. O legal de lá era que dava para explorar a parede, então dava para fazer uns grafites, uns desenhos, umas colagens, e o espaço era um espaço de criatividade também. E aí a gente começava a pensar o design a partir daquilo que a gente entende, gosta e ensina o que é o design. Então, foi uma experiência bem bacana. E a gente fazia isso, desde relatórios institucionais de mercado, para a Seara, aqui uma empresa, uma agência de tecnologia,
A gente trabalhava para lojas de brinquedos de shopping, fazendo identidade visual. A gente trabalhava para identidade visual de restaurante, marketing digital. A gente fazia sites e aplicativos corporativos, ou seja, o design se adequando tanto a projetos mais lúdicos, né, como uma loja de brinquedo, até um relatório, né, de final de semestre de empresas. Passando por maquiagem, passando por escritório de advocacia, por itens de torcidas de diversos clubes de futebol, e bastante quadrinho, né? Um dos meus sócios foi editor da Marvel e da DC durante muito tempo, então a gente fazia um monte de números aí para algumas editoras. A gente, claro, não desenhava, não escrevia, a gente recebia todo esse material e fazia o projeto gráfico, acompanhamento de impressão, revisão de texto, letreiramento, né? Trabalhava em cima do design em si. Esse aqui foi o primeiro projeto de quadrinho que a gente pegou no estúdio, e é interessante porque essa capa aqui, ela tem uma cobertura de tecido, o que dá para o leitor uma experiência diferente, né? Assim, a gente está falando de experiência do usuário, então, como todo o acabamento, toda a parte de... um livro de 1961, não, mas o primeiro de 37, né? Então, quase 100 anos aí do Príncipe Valente do Hal Foster. E dá para ver, assim, na própria narrativa, a gente traduziu, revisou, editou, letreirou, fez todo o projeto gráfico, de material de banca também. As narrativas, né, assim, como são diferentes de hoje. Então, naquele momento, as histórias são machistas, a mulher colocada num papel ali de ser a princesa que tem que ser salva pelo príncipe, um modelo de família, de religião, de sociedade. E é muito legal entender o hoje olhando para trás, né, assim, como as coisas são diferentes e como isso aqui é um registro também de um momento, de um período ali. O autor ele é inglês também, né, então tem todo um contexto aí eurocêntrico, né, dentro da publicação dessa obra, que a gente não dá para também ignorar, mas é um material de quadrinhos que reflete tudo isso. E aqui é um material didático que a gente faz sobre experiência do usuário. A gente fez algumas oficinas, e esse é um material desenvolvido internamente lá para discutir um pouco sobre o que é essa experiência invisível, né, que está em tudo e, ao mesmo tempo, a gente não percebe que tem tanta coisa ali sendo estudada e sendo pensada por trás disso. E aí, dentro desse universo todo, a gente começou a falar, bom, o que mais que a gente pode fazer, né? Então, vamos olhar para trás para tentar encontrar alguma coisa lá na frente. E aí, a gente... isso aqui, antes da gente mudar, isso aqui é um infográfico que também, como a gente pode fazer uma pesquisa para ser utilizada numa infografia. Aqui a gente conta um pouquinho do café, né? Desde a ideia de alguém ter vontade de tomar café, que é o primeiro objetivo do usuário lá atrás, até você ter uma validação disso como algo que é muito mais do que um café gostoso, né? Ele é simples, é funcional, é coerente, é agradável, consistente, dentro da ideia de tomar café em cápsula, num gráfico que envolve tecnologia e sustentabilidade também, com custo de café, valores de mercado, então entendendo um pouco daquilo que a gente pode... o que a gente pode fazer com informações e gerar a partir do design. E aí, em torno de tudo isso, a gente vai para jogo de tabuleiro. Assim, numa editora independente, a gente começa a publicar jogos baseados em lendas urbanas, em livros que estão com os direitos autorais aí livres, em lendas do interior de Minas Gerais. E a gente fala assim, pô, vamos olhar agora para o Brasil, olhar para a nossa cultura, para a nossa região, para aquilo que está presente no nosso dia a dia, como a gente vai explorar isso e, com o design, criar experiências, situações, e aí o jogo, né, presente esse tempo todo. A gente fala de experiência do usuário e muito do ambiente digital, mas como que colocar algumas pessoas em torno da mesa cria uma experiência social e que envolve um produto, né? A gente pensa o jogo como um produto de mercado para propor uma experiência social, né? E aí o nosso primeiro jogo foi a Loira do Banheiro, que está aqui, que foi brilhantemente ilustrada pelo nosso artista, que deu uma palestra anterior aqui, o Eberson Santiago, e o Velho do Saco, né, que também foi ilustrado pelo Eberson. A caixinha, o resto é composição minha também. E como a gente trabalha assim uma temática que todo mundo já conhece, que vem da infância, né, e transforma isso e representa isso de forma
artística, mas com interação, né? Então, a gente tem a vizinhança, onde estão as crianças, a gente tem doces espalhados pela rua, os doces são armadilhas que o velho coloca, o velho está aqui, ele vai correndo atrás das crianças que vão atrás dos doces. E aí tem o saco do velho também, que está no jogo, esse saquinho aqui ele vem dentro da caixinha. Então, a gente começa a pensar no design como o jogo como uma experiência, e o design ele vai amarrando narrativa, produção gráfica, fornecedor, ponto de venda. Então, a gente começa a pensar o design, né, e colocando tudo isso daqui também na internet para poder ficar acessível para as pessoas conhecerem as regras, conhecerem a arte, se interessarem. Então, tem uma junção com o ambiente digital. É uma interface, não é jogável ainda, não é um jogo digital, mas dá para conhecer ele no site e entender a dinâmica proposta, né, pelo jogo. Isso daqui é a loira do banheiro, né, que dizem que se você ir para o banheiro, né, dá 3 toques na porta, 3 vezes a descarga, chama ela 3 vezes, ela aparece, e quando ela aparece, você se ferra e perde tudo. E aí são as ilustrações também que seguem essa narrativa, e o jogo tem toda uma dinâmica ali de sorte, que a gente vai abrir portas de banheiro e nunca sabe o que está por trás da porta do banheiro. Pode ser a loira ou pode ser ponto, né? E a gente, como que o design ele ajuda a amarrar tudo isso? E a gente, no mundo de tecnologia, de tela, de tablet, de celular, de painéis digitais e internet, a gente resgata um pouco do papel da tinta e coloca pessoas junto para ter uma experiência que é além do design, além do ganhar ou perder, né, que a gente começa a entender um pouco de como o ser humano em si funciona. Então, acho que, para pensar o futuro do design, a gente, de repente, olha um pouquinho para trás e resgata os fundamentos, as características, os princípios do design e tenta aplicar isso num novo contexto, numa nova perspectiva, num outro olhar, seja corporativo, seja lúdico, seja o que for aí dentro do que a gente pode oferecer com o design. Beleza? Acabou. Só que professor é um bicho complicado, né? Eu mandei as perguntas para eles antes, que eu ia fazer para eles aqui agora, e eu percebi que na apresentação deles eles responderam várias já, o que me deixa numa saia muito justa aqui. Mas, enfim, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é de uma pessoa que não acompanha jogos tão de perto assim, enfim, não tenho todo esse conhecimento. E aí a minha percepção a gente estava construindo aí um estudo sobre usabilidade, por exemplo, de site, começou a chegar o celular, a gente começou a interagir mais com interface, rede social potencializou isso. E eu acho que, em paralelo a isso, a gente teve um boom dos games, que muita gente começou a jogar, os jogos começaram a se aprimorar cada vez mais. E aí a minha pergunta é nesse sentido: o quanto o game design, o estudo de game, contribui para o design de interface e as nossas interações com todas essas telas? Tem alguns teóricos, né? Hoje em dia, muita gente diz isso, e eu concordo, de que o game design ele virou para o mercado de design meio que a experiência, o parâmetro máximo de design de experiência. Então, eu acho que com a digitalização, né, como eu falei, com o aumento de mediações do mundo, o campo do design digital começa a olhar muito para o game design e começa a entender que, por ele ser uma atividade muito engajante, a gente joga por muito tempo, né, quem gosta de jogar, joga por muito tempo e joga bastante, com muita frequência, que ele seria interessante olhar o que o game design tem de atraente e tentar trazer isso para o design de usabilidade no geral. Então, eu percebo que sim, né, virou uma grande tendência, inclusive a comunidade de jogadores, né, a comunidade gamer hoje, ela também é uma comunidade muito visada pelo marketing, né, todo mundo quer ter os gamers ao lado, é só você olhar assim, a presença de marcas em feiras. Se você pega as feiras de games hoje, tem muito mais marcas não relacionadas ao mercado gamer dentro dessas feiras do que tinha 10 anos atrás. Então, sim, né, virou uma tendência de mercado bem forte.
E acabam movimentando muita grana, né? Sim, é um mercado que movimenta muito dinheiro. Embora ele ainda não seja mainstream, né? Porque muita gente ainda não joga porque sente que não tem habilidade para isso. É um mercado muito grande em termos de faturamento e presença nas mídias. João, e ainda nessa linha, o que você acha que está dentro dessa gamificação, do estudo do game, seja ele digital ou analógico, que a gente traz muito para quando a gente vai estudar, pesquisar ou falar sobre UX ou UI? Bom, a gente tem que ver que a gente está falando com pessoas que hoje em dia nasceram no ambiente digital, né? Eu conheci o ambiente digital, eu tinha, sei lá, quase 20 anos. Né? Fui ter um celular com 20 anos de idade. O celular já era um jogo. Ter um celular era quase como um jogo. Você tinha que aprender como é que ele funcionava, aprender as regras, e às vezes você queria usar e não funcionava, porque não tinha antena, o sinal, era assim, estamos falando de 98, mais ou menos, século passado já. E isso mudou absurdamente, né? Então, o fato de você ter uma interface lá atrás era aprender a jogar com a internet. Para você conectar, não é só conectar um modem, ligar e esperar o sinal, e até conectar ali era um processo, é quase um loading, né? O negócio. Passamos por isso. A galera que está aqui assistindo acho que não, mas passamos por isso. E não faz tanto tempo assim. E as regras mudaram, né? E como tudo na vida, ou a gente entende as regras e se adapta, ou isso aí fica para trás. Então, acho que assim como a interface, a gente tem que olhar o design também, as ferramentas. A gente pensar que há 30 anos a gente não tinha Photoshop direito. Tinha algo muito, muito cru ainda. Então, a gente teve que aprender todas essas regras, todos esses funcionamentos, essas ferramentas, essa interface. Então, acho que olhar para o design hoje, a gente incorpora UX. Não dá para você pensar numa... Hoje em dia não tem mais a profissão web designer, né? Antigamente tinha, você era web designer. Hoje em dia você é um designer de interface que também faz web, que também faz aplicativo, que também faz uma interface de jogo, que também faz um folder, se precisar, de repente, porque a ferramenta está ali. Acho que pensar o design de digital hoje é você entender as regras do meio, é você entender o que está acontecendo, que aqui a interface para o outro é uma negociação ali de escolhas. Então, você oferece opções, a pessoa tem ali um caminho para seguir, ela opta por clicar ali ou clicar acolá. Então, é um conjunto todo de componentes, de princípios e de conceitos que estão ali colocados. Então, acho que hoje em dia não dá para a gente falar assim, vamos aprender fazendo, né, como a gente fazia site lá atrás. Quem fazia site era quem conseguia reproduzir um código HTML. Hoje em dia, você fazer um site envolve muitas outras coisas. Então, acho que ter esse conteúdo, levar isso bem a sério e estudar, né? E buscar essas referências que são mais atuais. Bacana. Que elementos vocês acham que é fundamental para a gente ter experiências que vão ser mais envolventes, mais eficazes, e aí sejam experiências em games online, em games analógicos, numa experiência de compra, por exemplo, online, numa interação com uma rede social ou com um celular que seja. Enfim, que elementos são esses que são o mínimo para a gente ter essas experiências envolventes e eficazes? Eu acho que é uma questão de expansão de repertório, né? Como eu estava comentando na minha apresentação, eu não vejo um problema com a gamificação em si, mas eu acho que o repertório de elementos do game design que são muito aplicados hoje na gamificação é um repertório muito restrito. Então, muitas vezes é isso. Você coloca a pessoa para executar uma tarefa e você dá um pequeno prêmiozinho para ela, né? Basicamente, feedback positivo e negativo. Eu acho que a gente precisa começar a pensar para além desses mecanismos de compensação que são muito simples, assim, né? Começar a pensar a experiência num sentido mais contextualizado. Então, por isso que eu falo muito de contexto de comunidade, né? Então, entender o que as pessoas estão esperando
daquele produto, não só em termos do desempenho dele, mas também de como aquilo vai se relacionar com o cotidiano delas ou com as interações que ela tem, e tentar trazer também mais controle e mais poder para o usuário nesse sentido. Porque eu sinto que hoje também a gente passa muito tempo tentando adivinhar o que os produtos digitais fazem pela gente. Então, clássico, né? Se eu postar essa foto no Instagram nessa hora, ela vai ter mais like? Aí a pessoa fica ali fazendo tentativa e erro, né? Se eu colocar... E não tem muita transparência. Eu acho que ter uma transparência na relação entre pessoa e software é importante, né? Muitas vezes. E eu sinto que isso, às vezes, é muito reduzido pela forma que a gente tem aplicado. Então, eu acho que, ok... Foi um primeiro grande ciclo aí de aplicação de game design em design de experiência, mas eu acho que agora a gente precisa começar também a expandir um pouquinho para contextos e pensar design mais localmente. Nem tudo que dá certo, embora a gente viva num mundo globalizado, nem tudo que dá certo, por exemplo, na Europa vai dar certo no Brasil, né? A gente pensar contextos locais de design também, tentar trazer isso para o design digital. Por isso que eu acho que experiências como o Blue Sky, embora seja uma experiência global, são interessantes porque são experiências de controle para o usuário, de comunidade, de customização muito fortes também. Eu queria ir um pouco mais além, assim, porque isso que você falou me chama muita atenção. O não fazer só para ganhar, né? Ver se eu estou indo pelo caminho certo no meu raciocínio. Eu vou fazer uma compra online. Aí eu vou lá comprar e tal. Cada vez que eu compro, eu ganho 5 pontos, 10 pontos, 50 pontos. Quando eu conseguir 1 milhão de pontos, eu consigo trocar por um chaveiro. E isso é muito ruim, assim. Então, ao invés disso, eu preferia ser melhor atendido, que o meu prazo fosse melhor, que, enfim, tivesse mais explicações sobre o produto, etc. É nesse caminho que a gente está falando? E não só pensar, por exemplo, né, pensando em compra, né? Qual que é o contexto de uso desse produto que você está comprando? Porque às vezes você comprar em volume para acumular pontos não é o contexto de uso mais interessante, sei lá. E eu nunca vou conseguir 1 milhão de pontos. Né? Digamos que você esteja comprando uma bolsa, que foi uma experiência de compra recente que eu tive. Eu não quero comprar 1 milhão de bolsas, né? Porque enfim, eu tenho até um espaço restrito para guardar. Mas talvez não seria interessante você pensar em como que eu vou melhorando essa experiência de uso daquele produto, do tipo, se essa pessoa comprou uma bolsa grande porque ela usa para trabalhar, será que não seria legal dar mais uma alça para ela? Será que não seria legal eu dar uma manutenção desse produto? Ou então eu tentar entender o contexto de uso desse produto, ela usa, sei lá, uma mulher que tem uma filha, a filha pega a bolsa dela emprestada, então eu vou dar um desconto para ela comprar uma igual, para ela dar para a filha, entende? Eu acho que é mais um estudo mesmo desse contexto de uso de coisa do que só pelo volume e pela produtividade da dos produtos ou das interações. Entendi. Quer complementar? Tá ótimo. Ô, João, eu queria explorar um pouco mais a questão dos jogos analógicos. Para eu, que não sou gamer, que não pesquiso o mercado de game, parece que o jogo analógico ele tinha morrido há um tempo atrás e agora dá uma impressão que ele deu uma ressuscitada, meio que deu Walking Dead, tem um monte de gente jogando. Queria que você falasse um pouco... É uma pergunta gigantesca. Queria que você falasse um pouco sobre essa história para mim é um fenômeno como o Uno, por exemplo, se popularizou tanto, um joguinho de cartas super simples e tal. E, enfim, meus pais jogam Uno, eu fico... Da onde que saiu esse Uno aqui? Então, acho que essa é uma questão dos jogos analógicos. E a continuação da pergunta o quanto esses jogos analógicos e os jogos digitais contribuem para a gente criar narrativas, né? Que é o storytelling que o nosso querido Eberson comentou, que é o que eu acho que o game faz tão bem e às vezes falta para a gente na comunicação. Vou começar pela narrativa. Se você for falar com game designers, muitos deles de tabuleiro, não digital, muitos começam pensando o jogo como mecânica, como estruturas de módulos assim de quebra-cabeça, ou de puzzles, né, ali para resolver. O meu olhar para isso é completamente diferente. Assim, eu começo pelo tema, pela narrativa. A partir da narrativa, eu começo a buscar referências e material para construir o jogo. Então, o jogo do velho do saco tem que ter uma vizinhança, tem que ter os doces da... Eu sempre brinco, né? É por isso que não pode aceitar doce de estranho na rua. Então, assim, ele traz essa coisa que a gente escuta desde criança e tal. Então, tem uma relação afetiva, tem o design de experiência, tem o design emocional, tem o design sensorial, porque você pega a carta do tabuleiro e o bairro, ele é
tem uma laminação soft touch, que a gente chama. Ele é um aveludado na carta, então não é uma carta que tem uma pegada normal. Os meeples são de madeira, os docinhos de plástico, você tem dado. Se você só jogou na vida dado e trilha, ou seja, joga o dado, anda 2 casas, joga o dado, vou tirar 4 casas, você vai achar que o jogo é só isso. É o que a Bia falou de repertório. O repertório ele vale para o digital, ele vale para o analógico, ele vale para a vida. Então, quando você começa a descobrir outras possibilidades de mecânicas, você tem esse repertório, a partir da temática da narrativa, você vai buscar o que funciona ou não, né? Então, acho que a ideia da narrativa, para mim, ela faz parte numa, assim, ela transcende, ela perpassa todos os processos, todas as etapas do projeto. Então, sim, se o velho sequestrar as crianças, ele ganha. Se as crianças conseguirem pegar todos os doces do velho, né, as crianças ganham. E a mesma coisa ali com a loira do banheiro, né? A loira apareceu, é susto, e todo mundo, a pessoa que abriu a porta, que viu a loira, perde. Então, a narrativa está presente o tempo todo. E do que você está dizendo, o jogo fica melhor quando tem uma narrativa mais bem construída. Na minha concepção, se ele não tivesse narrativa, ele nem funciona. Entendi. Assim, para mim, ele está intrínseco ali, é uma coisa que não dá para você dissociar. Assim como você fala assim, mas o filme é legal porque ele tem um monte de efeitos especiais. Tá, se não tiver uma história boa ali, os efeitos especiais ele não sustentam um filme 1h30, 2 horas. E aí, assim, o lance dos jogos de tabuleiro voltarem, eu sei que parece que foi outra vida. Aliás, só para eu ter certeza do que eu estou falando, voltou, deu uma sumida e voltou mesmo, ou não, isso nunca aconteceu? Eu acho que não é que deu uma sumida, ele nunca teve tanto destaque, né? Ele estava lá, ele fazia parte de um nicho de pessoas que sempre jogou. Mas eu sei que parece que é em outra vida, mas a gente não pode esquecer que há 2 anos e meio a gente estava numa pandemia. E aí, quando as pessoas se trancaram em casa, tinham que conviver com as mesmas pessoas dias, semanas, meses, anos, no mesmo espaço confinado, você vai fazer o quê com a mesma pessoa o tempo todo? E aí os jogos, eles são uma ferramenta social. Eles te ajudam a passar o tempo, te ajudam a suportar o outro, né? Assim, tem jogos competitivos, jogos colaborativos, jogos que têm brincadeira, jogos que têm perguntas, jogos que têm desafios. Então, essa dinâmica de convivência, ela funciona melhor quando você traz o lúdico e cria esse círculo mágico ali, mesmo que seja em alguns momentos. E aí, quando você tem a pandemia que acaba, os jogos já estão ali, né? Então, e aí isso acabou fomentando o mercado e deu uma aquecida realmente na produção, nas vendas, nos jogos, nas tabuleirias, então, os lugares que oferecem esse tipo de serviço, de produto. E aí acho que sim, ele deu. Hoje em dia a gente tem um outro cenário, até com o desenvolvimento nacional de games, de jogos, e a gente está lançando jogos nos Estados Unidos, na Europa. Então o Eberson faz um monte de jogo também, a questão da arte, né, para os jogos de fora. Então a gente tem um cenário do design muito promissor para isso, que também tem a ver com os jogos digitais, né? Que as pessoas estão mais habituadas a aceitar o jogo e não ver o jogo mais como aquela coisa do azar, jogo que vale, né, que é aposta e tal. Que é uma outra discussão que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui de experiência lúdica, né? Muito bom. Bia, eu sei que essa temática é objeto de estudo seu, então eu queria muito que você trouxesse para a gente a história do feminino no game. A gente sabe, para quem não sabe, a figura feminina ela sempre foi muito explorada no game, seja com hipersexualização, seja com papel só de subserviência, enfim, sempre foi muito explorado. E aí eu queria ouvir de você, isso mudou? E como que os jogos ou experiências, né, que a gente está discutindo aqui, podem abordar questões sociais como a inclusão e a diversidade? Então, assim, resumidamente, se mudou, mudou. Não mudou 100%, mas o que acontece é que hoje a gente tem jogos que discutem temáticas sociais ou jogos com protagonismo feminino forte, tendo mais destaque, inclusive destaque no mercado mainstream, né? Para pegar um grande exemplo, The Last of Us tem a primeira protagonista lésbica aí dos jogos mainstream
enfim, virou uma série da HBO, não dá mais para dizer que é uma coisa alternativa e de nicho, né? Então, mudou, mas também não é como se o problema tivesse totalmente superado. Tivemos CEO de grande empresa internacional de jogos recentemente falando que não queria que as mulheres jogassem o jogo dele, por exemplo, né? Jogo que está indicado aí ao The Game Awards, então isso tem acontecido ainda. Seria 2024 o ano dos absurdos? Esse ano está especial, de fato. Então, não é como se a questão ela tivesse sido totalmente superada, mas o que eu sinto é que dos anos 90 para cá, de quando ela começou a ser discutida, ela ganhou mais espaço e ela foi para a mídia que não é a mídia especializada em games só. Então, isso trouxe mais visibilidade. O que eu acho que ainda precisa mudar é que a gente tem poucas mulheres ocupando as posições de comando na indústria de games. Não só mulheres, né? Pessoas de minoria em geral. Mas dando meu recorte. Então, elas trabalham na indústria com mais frequência. O Brasil tem 25% de mulheres. Hoje, né, da indústria de games brasileira são mulheres. Então, ainda não é o ideal, mas já é bem mais do que foram uns anos atrás. Mas elas raramente estão nos cargos C-level, né, que são os cargos de gerência. E sobre games debaterem questões sociais, tem muito espaço. Assim, a produção de videogame brasileiro indo para jogo digital hoje é muito rica nisso. Então, a gente tem Dandara, por exemplo, né, que é um jogo lindíssimo aí, que aborda a ditadura militar. A gente tem Celeste, que é um jogo também com uma protagonista trans muito legal, teve grande projeção internacional. Árida também, um jogo bem interessante. Esse próprio que você mostrou, né, que aborda TDAH. Então, tem os jogos que meus alunos desenvolveram também. Assim, tem saído muita coisa. A gente acabou de ter uma mostra de jogos LGBTQIA+, no Sesc. A Avenida Paulista, né, foi até domingo passado, né, a New Game Plus. Então, a gente tem uma cena hoje bem mais forte para debater isso, que ainda, como eu falei, né, ela ainda tem resistência, mas eu sinto que, pelo menos, o debate hoje está mais presente. E sendo o game design uma linguagem, né, que te permite traduzir experiências em regras, ele também tem ele traz a possibilidade de trazer experiências muito diversas, assim. Então, é uma ferramenta muito rica para falar disso. Estamos engatinhando no tema. Acho que sim, é um passinho, é como a história dos avanços sociais em geral, é um passinho para frente, um para trás, né? Não é uma coisa que é feita linear e progressivamente, assim, mas está rolando. Muito bom. Queria ouvir vocês dois agora, mas com uma resposta bem curta e objetiva de uma frase. Como é que vocês veem a evolução do design digital nos próximos anos? E aí, especialmente com o avanço de inteligência artificial e tecnologias imersivas como realidade virtual e realidade aumentada. Uma frase. Uma frase. A minha pergunta tem mais de uma frase, né? Sacanagem, agora eu estou gastando tempo e não estou deixando vocês responder. Vai, João, você começa. Não, estou brincando, pode ir. Estou pensando, porque assim, eu não sei se eu consigo responder, eu não tenho a menor ideia. Porque assim, a gente foi num evento faz 15 dias da Adobe e há muita ferramenta nova chegando. Você não sabe que vai chegar daqui a 6 meses. O QR Code foi detestado no momento, agora todo mundo usa e é normal. Aí você fala, nossa, a coisa muda. Ainda continuamos detestando em alguns então, momentos. mas o pessoal já está mais aceito. Aí você teve, sei lá, CD, ficou 10 anos no mercado e saiu. E aí eu falo, tem gente que nunca viu um CD tocando. Né? Minha filha tem 4 anos, ela sabe o que é um LP, mas não sabe o que é um CD. É louco isso. Né? Aí você fala, pô, como que a tecnologia vem assim? Então, eu não faço a menor ideia. Eu sei que tem um monte de coisa aí para a gente experimentar, testar, ver se funciona, se não funciona. E a gente tem que testar, tem que usar, tem que fazer, porque se a gente não fizer, a gente não vai descobrir o potencial disso. E assim, eu costumo dizer que tudo que a gente não usa estraga. Então, assim, tem que usar, porque senão vão fazer mau uso disso. Então, a gente tem acho que essa história de não saber o futuro é uma consciência importante para a gente. Sim. E de ir experimentando. Eu atuo hoje numa área do design que ela está mais calcada na pesquisa, né? Eu atuo muito diretamente com pesquisa com o público, com o usuário, então estou sempre falando de contexto. Então, se fosse uma frase, eu vou dizer que é o retorno ao contexto. A gente não pode se encantar pela técnica. Então, que legal que a ferramenta consegue fazer e esquecer do para que as ferramentas servem e quais são as demandas humanas
que te levam para aquela ferramenta. Então, eu acho que é olhar um pouco menos para o gimmick, para o encantamento técnico lá, que é bem legal apertar o botãozinho e ver as coisas acontecendo, não vou negar, né? Isso tem um prazer, inclusive, lúdico nisso, mas tentar entender o porquê, onde vai estar, quem vai estar. Então, acho que esse retorno ao contexto vai ser bem importante, mas também não faço ideia do que vai acontecer. Vem aí. Vem aí. E assim, clicar e fazer, né? Essa parte é simples. Aí, a questão é, por que está fazendo isso aí? Né? Se não tiver sentido nenhum, acaba ficando superficial e aí não, né? A experiência não rende. Né? Muito bom. Queria agradecer vocês por aceitar o desafio, por estar aqui hoje. Muito obrigado pela generosidade. E você, se você quiser continuar esse papo, estudar mais sobre o tema, acesse o portal sp.senac.br. Nós temos cursos livres, cursos de curta duração, a gente tem curso técnico com ensino médio, a gente tem graduação, pós-graduação e extensão, além de todo um portfólio EAD. Acessa e fica à vontade, tem bolsa de estudos lá. Obrigado, tchau, tchau.